Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo aqui eu vou comentar um pouco sobre este livro aqui, que é A Regra para o Discernimento dos Espíritos, do Padre Barriere. Tá? Esse livro aqui é da editora Imaculada. E eu vou falar aqui sobre algumas regras para discernir o que é do demônio, o que é de Deus, tá? Que é muito interessante para os dias de hoje, né, os tempos de confusão que nós vivemos. E eu vou falar aqui, é claro que eu não vou falar do livro todo, comentar aqui, ler o livro todo, é lógico, até por respeito à editora Imaculada, tá? Mas vou falar aqui de algumas regras. Vou falar a primeira regra, precisamente, do Padre Barriere. E se vocês gostarem do vídeo, se vocês quiserem, eu falo mais um pouco de mais algumas regras que estão neste livro, tá? E aqui fala basicamente de jovens, né? Que eu vejo o jovem, as tentações que o jovem sofre, ou o ser humano se engana com coisas do mundo, com falsos espíritos, né? Então, é algo muito interessante aqui para a gente analisar, tá? Que são as regras para o discernimento dos espíritos. Tá? A primeira regra que ele comenta aqui são: as pessoas que vão de pecado mortal em pecado mortal costuma normalmente o inimigo propor-lhes prazeres aparentes, fazendo com que imaginem deleites e prazeres sensuais, para que mais se conversem e cresçam nos seus vícios e pecados. Como tais pessoas, o bom espírito usa um método oposto. Com tais pessoas, o espírito bom usa um método oposto, aflige-lhes e atormenta-lhes a consciência para se deres da razão. Ok, aqui basicamente, uma forma lúdica que eu posso falar para vocês é o anjinho mau e o anjinho bom. Tá? O anjo mau fica falando que não tem nada demais as coisas, que é tudo certo, você pode fazer o que você quiser. O anjo bom já ele começa a afligir a sua alma, né? Você começa a ver que aquilo eu estou fazendo alguma coisa errada, mas eu não sei o que é. Tá vendo aquele negócio martelando na sua cabeça, aquele pecado mortal. Você está em pecado mortal. Deus ele sempre te alerta. Todos nós, até aquele que está afundado no pecado mortal, vai chegar um momento que ele sente aquela tristeza, ele sente aquele negócio, tem algo de errado comigo, alguma coisa está errada comigo. Então, Deus sempre alerta. Às vezes a gente não enxerga, mas Deus sempre alerta sobre os problemas que nós estamos, sobre o estado de pecado mortal que nós estamos. E nós precisamos nos confessar, precisamos confessar nossos pecados, tá? Buscar os sacramentos. Existe um momento que a alma clama, a alma pede, né? Mas muitas vezes nós não ouvimos. Né? O ser humano muitas vezes ignora o anjo bom, né? Sempre está lá com um anjinho mau, né? Que nem aqueles desenhos animados, né? Tem o diabinho e o anjinho, né? Cada um numa orelha. E é aquele negócio, é a consciência, a sua consciência contra os seus prazeres, contra a sua vontade de pecar. Okay? E aqui ele continua. Assim, pois, com gente que vive em pecado mortal, o mau espírito confunde o pecador e empurra mais e mais para o pecado, faz-lhe que veja os prazeres mais vivos e os deleites mais sensíveis. Apresenta-lhe-se esse objetivo de pecado como se fosse a maior felicidade para que se afunde mais e mais, e isto faz com que tenha confiança e felicidade, como se tratasse de coisa normal, indispensável. Todo mundo faz isso, né? Ele coloca aqui aquela frase, né? Todo mundo faz, por que eu não posso fazer, né? O anjo bom, pelo contrário, envia-lhe uma flecha, um aguilhão que o fere, que lhe impede de ficar tranquilo. São as censuras da razão. Mostra-lhes as consequências do pecado. O pecador se encontra em estado de condenação. Se seu carro bate contra um poste ou contra um muro, arrisca-se a passar do volante ao juízo de Deus e ao inferno. Né? Isto é claro, indiscutível. O demônio precisamente faz que afaste esses pensamentos que tantas almas converteram.
Ok? Enquanto que, por outro lado, o demônio diz: não, não te inquietes. Deus é muito bom. Todo mundo faz isso. Olha, ao teu redor são apenas uns tontos que querem te amolar. Não vale a pena que comentes isto ao teu confessor. Isso não lhe diz respeito. Ou seja, não preciso falar nada para o padre. Né? Ou é um cara igual a mim. Padre é igual a mim, pecador, por que eu vou falar? Né? Não vale a pena que comentes isso ao teu confessor, né? Que o demônio fala. Isso não lhe diz respeito. Deixa para confessares, mas quando estiveres no leito da morte. Ou seja, muita gente pensa, eu vou me arrepender quando eu morrer, quando eu estiver lá no leito de morte. Mas e se não der tempo? Que nem aqui, o cara está no carro, bate e tem morte instantânea. Aí vai direto do carro para o juízo e de lá para o inferno. Né? Tens todo o tempo que desejares, és jovem. Né? O demônio fala assim. Se você tem um amigo que se diz crente, não vales dizer: tu és especial, estou seguro de que te salvarás. Desde dá uma generosa doação na quermesse dos bombeiros, és inteligente, leal, serviçal, etc. Aqui ele comenta sobre pessoas que não estão preocupadas com as almas e apenas com o dinheiro. Doa aqui para a igreja que está tudo certo, que você está salvo já. Tem muita gente que faz isso. Tá? Não diga-lhes a verdade. Tá? Com a inteligência que Deus te deu, tu és o mais irracional de todos. Acabarás por condenar-te. Tu te dizes leal? Não serás tanto. Se verdadeiramente o fosses, iria a Shabeú fazer um retiro espiritual. Tu dizes, benfeitor da humanidade, és um escândalo público. As crianças perdem a fé ao ver-te. Prepara-te para prestar contas terríveis a Deus, que te acumulou os dons e te pedirá contas, etc. É assim aquele que confirma o pecador em seu pecado, faz o jogo do demônio, uma atacando a outra, falando do pecado da outra. Conheço pessoas que se salvaram porque um dia caíram com um confessor que lhe disse: se lhe dou a absolvição, mas não está decidido a cortar com o pecado. Né? Se lhe dou a absolvição, mas você não está decidido a cortar com o pecado, concupiscência da carne, infanticídio, etc., você comete sacrilégio, e eu também. Portanto, converta-se. Ok? Ou seja, o padre não pode dar absolvição se você não está arrependido, verdadeiramente. Se você não demonstra arrependimento, o padre ele pode não te dar absolvição. Tá? E ele deve fazer isso. Tá? Ele não deve te dar absolvição. Ele deve analisar se você se arrependeu de verdade. Não pode ser algo automático, porque ele fala que tanto ele quanto você podem cair no pecado mortal com isso e ir para o inferno também. Se morro, vou para o inferno. Se continuas nesse estado, sim. A pessoa é um diálogo aqui entre a pessoa que está se confessando e o padre. Né? Então, o padre, reconcilia-me. Né? Que aí a pessoa, eu não posso te absolver se você não se arrepender. Então, eu quero me reconciliar com Deus. A confissão é você se reconciliar com Deus, né? Você fazer as pazes com Deus. A pessoa em questão voltou ao rebanho e celebrou suas Páscoas. Não no dia da Páscoa, senão em Pentecostes. Tinha 4 meninos, agora tem 11. Foi salvo por um confessor que seguia o jogo do anjo do bom, o anjo bom. Então, você tem que ouvir o seu anjo bom. Conheci um paroquiano que se converteu porque a cura havia anunciado, ao princípio da quaresma, que negaria a absolvição da Páscoa a todos os homens que faltassem à missa nos domingos da quaresma. Tratava-se de uma aldeia muito cristã. Segundo dizem, onde todos os homens celebravam a Páscoa e assistiam à missa 4 vezes no ano, não mais. Depois desse aviso, feito deste púlpito, nada mudou. Mas no dia da Páscoa, nenhum dos homens comungou. Imaginem o ruído que isto causou na aldeia. Mas a maioria comungou em Pentecostes. Já não faltaram à missa. Né? Ou seja, depois do puxão de orelha, eles não comungaram.
porque eles só iam na missa 4 vezes ao ano. Aí eles converteram. Aí mais tarde, depois de se confessarem, eles comungaram lá em Pentecostes. Um bom número dos restantes regressou pouco a pouco na ocasião das missões, ou por alguma enfermidade. E o demônio que afirma que o pecado não é pecado, cuidado. O anjo bom é o que diz, as censuras da razão. E ele diz claramente do que se trata. Se você deseja converter alguém, não lhe dê razão de antemão. Por exemplo, vá a Xabeu, a um retiro, ali se come bem. Diga-lhes, se morreres nesse instante, estarás preparado para apresentar-se diante de Deus? Então, decida-se rápido e faça um bom retiro. Infeliz, indispensável, urgente. O padre Rotan disse que esta primeira regra se aplica também aos que, sem estar em pecado mortal, são tíbios. Por exemplo, esses cristãos, esses religiosos desleixados e não corrigem seus pecados veniais, o demônio conserva-os em sua tibieza, muito perigosa para sua salvação. O anjo bom lhes envia sérios avisos. É uma desgraça que não tirem proveito deles. Desta maneira, é como se introduzir a degradação em muitos conventos e mesmo se dá nas famílias cristãs. Né? Então aqui termina a primeira regra do livro, do discernimento dos espíritos, tá? Que basicamente é uma guerra espiritual entre Deus e o demônio. Tá? Entre, na verdade, você fica no meio e o demônio quer te condenar. E ele, de um lado, fica falando para você que está tudo bem, tudo certo, que não há nenhum problema, que você pode ser o que você quiser, que está tudo bem, que não existe pecado, que eu não preciso confessar com o padre, que o padre é um pecador, e tantas coisas que o demônio fica falando, tantas besteiras que fica falando, muita coisa. E por outro lado, Deus, né, aqui, nosso anjo da guarda, né, nosso anjo bom, que vem aqui, que é o mensageiro de Deus, né, ele coloca no nosso coração uma inquietação. Tem algo de errado aqui. Eu não consigo ficar em paz. Né? Mesmo cometendo pecados, cometendo erros, eu não consigo ficar em paz. Comigo mesmo, não consigo ficar em paz. Tem sempre faltando alguma coisa. Né? Como muita gente... eu já conheci pessoas, né, que iam para a balada à noite, aí passavam a noite lá na balada, ficavam felizes naquele momento, eufóricos, só que ficavam tristes ao amanhecer. Aí eu falei assim, eu sentia uma angústia, né, a pessoa falando comigo, pessoas até que eu não conhecia, né, pessoas assim que eu fui não me recordo agora, num curso que eu estava fazendo, e a pessoa falava assim, olha, eu vou na balada tal, mas depois de manhã me dá uma angústia. Quando eu vejo o sol nascer, eu fico angustiado, prefiro até fechar a janela, porque eu não quero ver o sol nascer. Então, é o anjo bom, aquela consciência, a sua razão, que você está fazendo algo de errado. Tá? Então, é o discernimento, saber discernir o que é bom e o que é mal. Tá? Então é isso, meus irmãos, foi essa regra. Se você quiser que eu continue falando sobre isso aqui no canal, sobre um pouquinho mais sobre esse livro aqui, tá? Não estou vendendo o livro, tá? Só estou comentando aqui para que acho interessante, acho válido, tá? Não estou aqui vendendo, eu não faço parte mais. Já cheguei um tempo que eu vendia livros da Editora Imaculada, mas hoje não faço parte mais da Editora Imaculada, mas tem livros muito bons lá, se não me engano, do Anderson Reis, né? Vocês fiquem à vontade, se quiser procurar lá na Editora Imaculada, tem este livro aqui, que é muito bom. Mas se você quiser que eu fale um pouco mais sobre este livro, sobre essas regras, tá? É claro, como eu disse, não vou dizer todas, não vou falar do livro todo com respeito a eles, tá? Respeito à Editora Imaculada, tá bom? Que muitas pessoas falam que vai vender livro e tal. Tem pessoas que vivem disso, é um trabalho, tá? Eu não critico desse tipo de coisa. O errado é você se aproveitar da palavra de Deus para pedir dinheiro. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ter uma livraria, que é o seu trabalho. É um trabalho. Ele podia estar vendendo qualquer coisa. Livros
espiritismo, livro de magia, não, ele está vendendo coisas de Deus. Aí compra quem quer, tá? Compra quem quer, tá? Ok? Compra quem quer, quem pode, é lógico. Tem pessoas que não têm condições de comprar um livro, amém. Mas tem muito conteúdo bom gratuitamente, tá? No YouTube, né? A própria Sagrada Escritura, a Bíblia, né? O Catecismo, se você tiver em casa, não tem problema nenhum. Mas o que não pode é ficar criticando, né, as pessoas que vendem livros, porque é um trabalho como outro qualquer que ajuda na família, tanto lá do Anderson Reis, que ele vende, ou outras pessoas que vendem livros também, tá? É algo assim, é um trabalho, é algo que vai ajudar na família deles e até mesmo na própria evangelização também, né? Uma renda que eles ganham tanto para ajudar a eles mesmos, na família deles, como também até uma melhoria no canal deles ou qualquer outra coisa que eles possam fazer para Deus. Amém? Então é isso, que Deus abençoe você e até o próximo.